Outro dia eu estava mexendo nas minhas coisas do concurso, eu tenho vários arquivos guardados no meu computador, e eu achei o horário de estudo que eu montei para acompanhar aquele período de preparação. E eu fiz como na escola. De segunda a sexta-feira, eu coloquei as disciplinas. Olha, na segunda eu vou estudar direito tal, na terça tal, ou seja, 2 ou 3 disciplinas por dia. E eu recomendo muito que você faça isso, que você tenha um planejamento de estudos de maneira a ter, em cada dia da semana, disciplinas específicas que você vai estudar. E, além disso, qual é a minha sugestão? Primeiro, segunda-feira é um dia muito difícil, né? A gente saiu do final de semana, a gente está com preguiça, demora em engrenar, especialmente se você não passou o domingo estudando. Então, quando eu montei o meu quadro de estudos, eu coloquei na segunda-feira, eu não me lembro quais foram as disciplinas, mas eu sei que eram 2 disciplinas, se eu não estou enganado, em relação às quais eu tinha menos dificuldade. Por quê? Porque eu ia começar a semana de maneira mais tranquila, quando você começa assim na segunda estudando aquilo que você tem certa afinidade, é mais fácil você fazer esse aquecimento semanal. Aí terça, quarta e quinta, aí o bicho pegava. Já na sexta-feira eu voltava a colocar uma disciplina, 1 ou 2 disciplinas mais leves. Para quê? Porque a gente já está cansado, sexta-feira, é difícil, né? E eu também colocava mais um dia de estudo, para eu dedicar geralmente à jurisprudência, geralmente à resolução de uma sentença, enfim. Eu eventualmente estudava no domingo, porque às vezes sábado é um dia que é tão agitado e eu preferia dar uma pausa no sábado do que no domingo. Mas havia casos também em que eu estudava no sábado, menos tempo, um pouco, e deixava o domingo de descanso. Então isso é importante que você monte esse quadro de estudos e que você faça uma divisão daquilo que você vai estudar de maneira a ser mais produtivo. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, sempre tive, na parte geral do direito penal. Eu não vou colocar direito penal para estudar com outra disciplina pesada. Por exemplo, de direito civil. Hoje eu gosto muito de direito civil, domino muito dos temas ligados ao direito civil, mas na época em que eu fui fazer o concurso da magistratura, eu tinha um certo déficit nessa área. Então eu não posso colocar um direito civil junto com um direito penal no mesmo dia, 2 matérias pesadíssimas. Então, nesse caso, o ideal é que você faça uma separação. Ah, eu tenho grande facilidade com o direito do consumidor e grande dificuldade com o direito penal. Perfeito. Põe os dois na terça-feira. Isso vai fazer com que você tenha uma flexibilidade. Às vezes você, chegou na terça, eu já cansei de estudar direito penal, está pesado. Eu vou pegar então direito do consumidor, que aqui eu me divirto um pouco mais, eu acho mais fácil, eu vou conseguir bater a minha meta de estudo diário. Então isso é essencial você fazer essa divisão. E eu recomendo também que você sempre coloque um pouco de questão para fazer todos os dias, tá? Se você está preparando para a primeira fase, coloca, sei lá, 20 questões objetivas ou 30 questões objetivas para fazer no dia. Se você está preparando para uma segunda fase, coloca 5 questões, 6 questões discursivas. E aí na segunda fase, deixe um dia para você fazer a sentença ou a peça prática, conforme o concurso. Enfim, monte o seu horário de estudo semanal de maneira a que você consiga realmente cumprir aquilo que você se propôs. Então é isso, um abraço do professor Alexandre Henry e depois eu volto com mais dicas.